Vamos lá, boa noite. Boa noite. Qual que é a nossa de hoje? Osmar, você que gosta de ver antes aí, hoje eu tô. Hoje, marque as teorias utilizadas, a última que eu coloquei lá para vocês, ou revendo os conceitos de marketing? É para ser da última aula. Tá fácil aí ou eu vejo aqui? Boa noite. Boa noite. Opa, melhorou agora. Osmar, a última. Você que gosta de olhar os slides aí antes da aula, a de hoje. Eu estava vendo isso aqui também. A de hoje está contando revendo os conceitos de marketing ou marketing e as teorias utilizadas? Acho que Calma marketing aí. e as teorias utilizadas é a Sabe prova. o que você falou, eu não entrei, cara. Eu cheguei agora, deixa eu ver. Pô, assim você me quebra, pô. Em um ano e meio, eu pergunto uma vez só e naquele dia você não vê, pô. Não é, cara, Fala, Vinícius, beleza? dois casos de Covid na família, eu tô tentando saber notícias, é Ixi, complicado. E aí eu acabei entrando agora. aí aí é bruto. Aí é bruto. Mas graças a Deus estão bem. Ah, que bom. Se você tiver mais fácil aí, você me fala aí. Me tenta aí qual que é a última que eu coloquei lá no marketing. Não estou abrindo aqui também. É marketing e as novas teorias aplicadas, né? Agora, deixa eu ver Ah, onde você tá. parou. Então a outra eu já passei para você. É, é o tópico 5. Tá. Só estava em dúvida aqui se era ela ou se é outra aula, porque eu acho que a outra aula eu já passei para você. Vai do 1 ao 22. Beleza. É, Obrigado. esse você não começou ele, não. Porque aqui Tá. fala de Ah, era que é para dar size aula, digital aula ecosystem. passada, mas aí teve a palestra, né? É, é isso daí, começa do slide 1. Deixa eu colocar aqui, o pessoal tá dando aqui.
Boa noite, gente. Entrou um monte de gente ao mesmo tempo aí. Boa noite, Karina. Bem? Dá um oi geral agora, uma boa noite geral. Aqui entrou um monte de gente ao mesmo tempo. Boa noite, Roselane, Anne. Boa noite. Tudo jóia, Karina. Levando. Boa noite, estava travado aqui. Ah, tranquilo. Boa noite, Ariel. Tudo bem? Boa noite. Osmar, você que era um cara de logística, eu estava vendo hoje, para dar para outra sala, em canais de distribuição, a logística do Mercado Livre agora. Escutou, Osmar? Opa! Então, estava vendo para dar para outra sala a nova logística do Mercado Livre aí. Ah, é? Rapaz, que coisa doida, cara. Os caras estão voando sem ter nenhum avião. Mandaram pilotar uns aviões aí que eles fizeram negociação com a empresa aérea, mas não é deles. Eles estão entregando em um dia porque... Sabe aquele mercado full? Sim. Quando você compra o produto do Mercado Livre, está lá Mercado Full, eles fizeram galpões de distribuição, cara, onde você manda os seus produtos para lá, ele fica armazenado no galpão, e de lá eles mesmos despacham, eles etiquetam, despacham, faz a sua publicidade de vendas, os caras estão voando. Cara. Mas eles aumentaram bastante o custo, então, hein? Eu acho que não, porque eles passam a não depender tanto do correio, né, cara? Eles fizeram, tipo, é tudo terceirizado, tipo assim, a entrega que era feita pelos correios, que eles fazem de forma cara, né, para eles, no caso, eles passaram a contar como terceirizados, e eles pagam só pela entrega deles. Então fica muito mais barato que o correio. Paga por um montante grande de entrega, né? Outra coisa que também as empresas aéreas passam por uma crise com passageiros terrível, né? Eu acho que muitas vão redirecionar seus aviões para carga, né? É uma tendência. Exatamente o que se falou. É que eles estavam utilizando a queda do mercado aéreo, então eles fizeram uma negociação com a Latam, com 4 empresas aéreas, para que fornecessem 4 aviões para eles despacharem para alguns centros de distribuição. É um negócio bem doido. E aí as empresas aéreas passam a ser uma saída, né, nessa crise, né? Transporte de cargas. Né? Mas o mais interessante é que, por exemplo, para eles, onde eles ganham nisso tudo, né? Na rotatividade de produtos de alto giro. Por quê? Porque se o produto é de 45 dias no galpão deles, eles passam a cobrar diariamente por esse produto no galpão. Então, o que as empresas estão fazendo? Estão colocando nesse negócio do mercado full só produto de alto giro, cara. Então, ele ganha numa quantidade muito grande
de produtos que vendem muito, né? Porque senão, se colocar tudo, eles Senão teriam não compensa. um depósito enorme, Senão né? não compensa. Normalmente Teria esse que fazer um depósito galpão, um é galpão do pago. tamanho do estado aí, né? Normalmente esses galpões são pagos por metragem, né? Aí para eles não seria Sim, interessante mesmo. sim. Se for um de alto giro, o cara não precisa de tanto espaço, né? Para você ter uma ideia, eles hoje eles estão dependendo menos de 20% das entregas dos Correios. Boa noite, Kívia. Tudo bem? Porque o correio passa semado Poucas, também, né? poucas empresas. Para eles, né? Oi? Eles devem ter feito um estudo, cara, que o custo do correio é muito alto que alugar, sei lá, espaço físico compense, né? Daqui a pouco eles começam a Sim, estender, né? Tem um sim. depósito em cidades estratégicas, né? Para diminuir ainda Então, mais para a essa galera que vantagem. não, para galera que não conhece esse mercado full aí, esse negócio que eles estão entregando no Mercado Livre em um dia, aí, 2 dias no máximo aí, é uma forma nova que eles estão encontrando de distribuição para ter uma. Então, meu Deus do céu, o negócio está rodando muito rápido, cara, muito rápido. Fala, Benevaldo, boa noite. E aí, cara, os caras estão com. O que eu estava vendo lá, os caras estão com 3 galpões hoje, mas já um sistema para ter 8. Tudo estratégico, para ter E, 8. e os veículos de entrega tudo terceirizado também, né? Total, se você entrar lá no. Tem um cara que mostrou um vídeo que eu estava vendo lá, dos carros que vão buscar a mercadoria no centro de distribuição, né, para poder fazer a distribuição disso. Cara, impressionante, impressionante a quantidade de vaninha, tipo carro pequeno, que vai buscar as coisas lá para redistribuir. Fila assim de, putz, quilômetro, muitos quilômetros de fila, assim, um negócio fantástico. E aí você não tem custos extras, né, cara? Você não tem que contratar, você não tem que contratar motorista, é tudo terceirizado, tudo, o risco é seu. Você quer fornecer para mim, você quer distribuir para mim, o risco é seu. Igual um amigo meu, ele montou uma operação, ele se associou a uma transportadora pequena, ele só tem o escritório Uhum. dele, o notebook lá, e ele está prestando operação de frota dedicada para P&G, para o Dia Brasil e para outra empresa que ele pegou. Acho que para Balduco. Cara, Balduco é bem interessantíssimo, cara. sazonal, né? Só que ele não tem um É. caminhão, cara. É tudo subcontratado. Ele tá ganhando dinheiro pra caramba. Pelo menos 2020 foi o melhor ano da vida dele. Aham. Caramba. É isso aí. E ele Bom, fica vamos dentro de uma começar então? transportadora pequena quando ele precisa de um caminhão, porque o cara não tem carreta, o cara só tem caminhão truque ou 3/4. Quando ele precisa e tá o caminhão disponível, ele utiliza. Quando não, Aham. ele tem um book aí de fornecedores dele, né? É um pouquinho Aham. mais complicado, porque você lida com terceiro, o cara não tem aquele comprometimento, né? Como funcionários, né? Mas Aham. ele não tem custo nenhum, cara, custo zero com equipamento, Eu manutenção. vou ver depois, conforme for, se essa aula, conseguir fazer uma aula disso aí, depois eu trago para vocês, que é interessantíssimo. Como eu falei para vocês que a praça hoje está sendo o grande diferencial, né, que você consegue buscar diferenciais de vendas, diferenciais da concorrência e tal, os caras estão se mexendo de uma forma absurda, assim. Então, é uma coisa nova, então depois eu trago para vocês aí, tem umas coisas interessantíssimas. Se eu conseguir fechar uma aula com isso, depois eu trago para vocês também. Beleza? Fala, Douglas. Boa noite, cara. Estava conversando com o Osmar aqui, né? Então vamos começar, galera. A aula de hoje era para
ter sido dada na aula passada, né? Só que nós tivemos aquela palestra e tal, e acabou ficando essa aula aqui por dar. Então, vamos começar ela do zero hoje, tá? A gente, na programação de vocês lá, eu vou pegar todos os trabalhos que vocês me enviaram, ou que tem para enviar, e já envia, tá? Que é para eu dar uma olhada lá quais os históricos que vocês buscaram, eu vou juntar tudo num só, as informações tudo num só, e depois eu forneço para que vocês façam o questionário de pesquisa, tá? Então eu vou, a partir de hoje, eu vou dar uma olhada nisso aí. Para a semana que vem eu já trago esse sistema para vocês e a gente fala sobre o questionário de pesquisa, beleza? Então, a gente vai levando a forma. Eu vou passando algumas partes teóricas que são da grade curricular de vocês, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo esse trabalho aí, que é o projeto, né? Na prática, o projeto de marketing. Beleza? Então, utilizados no momento, tá? Antes de falar sobre isso, a gente tem um dado interessante que eu queria comentar com vocês, que eu acho que eu até já falei sobre isso, mas não custa reforçar, tá? Tem uma situação que a gente precisa entender, tá? Vou colocar o Jameson aqui também. Fala, Gérson. Boa noite. Tem uma situação que a gente precisa entender, galera, que existe uma coisa diferente entre situações de marketing, tá? Coisas banais que acontecem no dia a dia e que o pessoal começa a dar nome, isso é marketing político, é marketing empresarial, é marketing... e aí começa a fazer um monte de coisa, chamar de marketing, às vezes coisas que não tem nem nada a ver, tá? Existem duas situações em que eu preciso entender as teorias do marketing antes da gente entrar aqui na matéria propriamente dita, tá? E eu, como tenho muitos anos de estudo em marketing e tal, eu até me sinto à vontade de eu querer caracterizar algumas coisas aqui que não são de autores, mas que é o que acontece pelas observações, é o que acontece, até eu estava a fim de escrever um artigo, ou escrever, até publicar um próprio livro sobre isso, tá? Que é o seguinte, algumas coisas são chamadas de marketing, de coisas que aparecem novas aí, alguma situação, por exemplo, que nem o Covid, aí o cara vai lá, faz o marketing do Covid e chama de marketing do Covid, tá? Isso são apropriações que o pessoal faz do nome marketing para algumas coisas, tal, mas que na realidade não é marketing, tá? Marketing, à medida que você pode chamar de marketing, é aquilo que tem algum estudo do comportamento do consumidor e que você vá, de alguma forma, satisfazer essas necessidades e desejos dele para conseguir vender alguma coisa para ele, tá? Isso é o marketing, beleza? É o que a gente fala lá, que a gente deu aquela definição, né? Estudo de mercado para satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. Beleza? Tranquilo, até aí. Mas existem reviravoltas, vamos dizer assim, no marketing, tá? Existem situações em que o marketing ele muda o curso do fazer o marketing, tá? E aí a gente começa a ver algumas situações como o marketing 1.0, marketing 2.0, 3.0 até o 4.0, que é o que a gente vive hoje. Então, foram situações em que se mudou a forma de fazer o marketing, inclusive. Tá? Então,
a gente já vai ver isso aí, uma por uma, tal. A gente já vai ver isso aqui na matéria, mas, a grosso modo, antes da gente iniciar, seria isso, de que, ao longo do tempo, conforme algumas coisas foram aparecendo, conforme ele vai se apropriando de algumas coisas, tá? Em que se muda completamente a forma de se fazer o marketing, e aí a gente começa a chamar ele de uma situação nova de marketing, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Um estudo aqui realizado pela Gartner Executive Programs, tá? Entrevistou 2.600 CEOs, né? Que afirmaram aplicar 18% dos seus recursos, tá? Na transformação digital. Ou seja, a gente já está falando aqui do marketing 4.0, mas a gente vai falar de cada um deles, tá? Então, se falava em 2018 que 28% das empresas estavam investindo em transformação digital. Ou seja, uma forma nova de vendas, tá? Que satisfaça as necessidades e desejos do consumidor. Então, eu vou perguntar para vocês, assim, o que satisfaz as necessidades e desejos do consumidor de hoje, tá? Em pleno Covid? É a venda online, tá? É o delivery, é a venda online. Então, se passou a haver uma transformação nas empresas, tanto é que isso representava em 2018 28%, e em 2020 já passa a 87,5% das empresas que investem hoje em transformação digital. Tá? Então, vocês veem aqui que se passou a transformar a forma de venda, se passou a transformar como que as empresas vão satisfazer essas necessidades e desejos de uma forma completamente diferente daquilo que vinha sendo executado. Então, o marketing ele trabalha justamente isso, pessoal. Em determinados momentos da história, ele se apossou de algumas coisas para que fosse evoluído esse marketing, tá? De que ele se apossou de algumas coisas que estavam acontecendo no momento, naquele momento histórico, para se apossar daquilo e fazer uma nova teoria de marketing, ou seja, uma nova forma de se fazer o marketing. Só que aquilo que eu falo para vocês, o marketing ele não muda. Aquela situação de que analisar o mercado para satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, ela não muda. Por quê? Porque o que muda aqui é só a forma de eu satisfazer essas necessidades e desejos que mudou. Ok? Então, só para não haver dúvidas aí, né? Fala, pô, mas cada hora eu vejo uma palavra diferente de marketing. É marketing não sei o quê, marketing não sei o quê, marketing não sei o quê, tá? Aquilo não são situações novas do marketing. São formas novas que o marketing se apossou ali em determinado momento, tá? E que a pessoa, por vaidade, chama de marketing de não sei o quê, marketing daquilo outro, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente é que, em determinadas situações da história, como é hoje a do Covid, tá? O marketing, para satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, ele passou a ser feito de uma forma um pouco diferente. Utiliza-se de algumas situações para poder fazer ele de uma forma diferente, tá? Então, ó, dados como esse, né, sinalizam uma nova fase na evolução do marketing, que nas palavras do próprio Kotler, né, é uma corrida sem linha de chegada, ou seja, a gente nunca vai ter fim. À medida que o marketing se aposta de algumas situações para fazer, a gente não sabe o que vem lá pela frente, daqui a pouco há uma situação completamente nova, como foram os móveis, né? Ou seja, se mudou a forma de se fazer para o celular,
que hoje é mais visto até do que os próprios computadores, né? O computador passou a ser o celular. Então são situações que vai fazendo com que o marketing se aposte disso para satisfazer as necessidades e desejos, tá? Então, grandes companhias como o Walmart, McDonald's, Subway, General Electric, até a Disney, né, estão se beneficiando da tecnologia a fim de aprimorar o seu atendimento e se aproximar dos seus respectivos públicos. Então, se você pensar hoje uma entrega, por exemplo, do McDonald's, tá? Através do iFood, então se mudou a forma do McDonald's trabalhar a sua, vamos dizer assim, a sua missão e visão, tá? Não é mais, por exemplo, uma refeição rápida. Por que existem as lojas McDonald's e dentro do McDonald's é feita toda aquela gestão para que o seu produto saia rapidamente, você almoce rapidamente e você saia de lá satisfeito, tal, né? E saia com tempo de sobra do seu horário de almoço. Essa era a missão do McDonald's antigamente, tá? Hoje em dia, o McDonald's, as pessoas não podem mais entrar dentro da loja McDonald's em muitos dos lugares por causa do Covid, tá? A entrega do delivery, ela é uma comodidade, mas ela não é uma entrega rápida, ela não é... percebe como mudou em si a missão do McDonald's em tudo isso? O McDonald's passa a ser visto como mais por exemplo, num delivery. É lógico que a marca é muito forte, então os pedidos devem ser gigantescos, deve ser muito pedido, né, para o iFood, por exemplo. Mas percebam como há uma mudança de missão. Então, o McDonald's mesmo atuando de uma forma de marketing diferenciado para atender essas necessidades e desejos. Tá? Então, o cara que trabalha marketing, ele tem que estar atento a essas visões. Eu falava para vocês, inclusive, no início da pandemia, de que o marketing já estava pensando lá no final como é que ele ia sair disso. Tá? E as empresas passaram a obter vantagens. Por quê? Porque estão trabalhando antecipado isso. Né? Não faz muito tempo que o McDonald's fez isso. Tá? E aí, como é que eles entram, por exemplo, na era do mobile? Você não vai fazer o pedido diretamente no McDonald's. Eu precisava colocar, por exemplo, também a parte de celulares, a parte de pedidos, nas lojas, porque daqui a pouco essa pandemia vai acabar e vão voltar os pedidos para as lojas, né? Então, o que os caras fizeram nessa história toda? Olha, você chega no McDonald's, por exemplo, com o seu celular, você ativa, não sei se vocês já frequentaram McDonald's nesses últimos tempos, você, e no Habib's também, né, funciona dessa forma, você ativa a sua promoção através do celular e a funcionária lá no McDonald's só pega o QR Code e tal daquela promoção que você ativou, tá? Ou nem é o QR Code, pega lá um código que foi gerado, né, da sua promoção que você ativou e você ganha aquela promoção em cima disso. Então, percebam como há uma mudança, tá, na forma de você atender essas necessidades e desejos. Tá? Então, vamos lá. A gente vai voltar lá no início daqui a pouco, para depois voltar nessa parte final, que é o marketing 4.0, que eu estou falando para vocês, que as empresas estão se adaptando hoje para justamente atender essas necessidades na época de Covid e já estão pensando depois do Covid. Tá? Então, nesse artigo, né, abordaremos toda a trajetória do marketing, ou seja, do 1.0 até o 4.0, desde as metodologias de vendas mais tradicionais até os modelos de Kotler, né,
e veremos como eles podem e devem ser usados a favor do seu empreendimento, tá? Então, aí, ó, por que o marketing muda tão rápido? Eu não diria que ele muda tão rápido. Aqui, eu acho que o autor ele quis dizer assim, por que surgem tantos termos de marketing, né? Por que ele muda tão rápido? O mundo se encontra em momentos de mudança acelerada, mas as transformações sempre existiram e obrigaram pessoas, organizações, governos e sociedades a realizarem adaptações urgentes. Que nem eu falei para vocês, o marketing ele se aposta de situações que estão ocorrendo no momento. Tá? Ele está pensando lá na frente? Sim, ele está pensando lá na frente, mas ele passou a pensar lá na frente à medida de que ocorreu essa questão de você ter duas coisas, né? De você ter uma introdução dessas novas tecnologias do telefone celular e tal, casados com essa situação do Covid. Tá? Então, já vinha sendo feito uma adaptação, tá? Às plataformas digitais, e quando surge o Covid, o marketing tem que mudar às pressas, as empresas têm que mudar às pressas, porque a necessidade e desejo do consumidor ela passa a ser outra. Tá? Então, você tem que adaptar ela rapidamente. Ok? Então, por isso que ele muda tão rápido. Então, o marketing não é uma exceção, né? Até porque sua função mais clássica é justamente criar e atender demandas de mercado que estão mudando constantemente de acordo com o cenário, tecnologia e o comportamento dos indivíduos à época. Tá? Então, ela vai buscar ou um cenário novo, no caso, é o cenário tecnológico hoje, né? Ou o cenário do Covid, aliás, né? Você vai buscar um cenário novo, ou seja, o Covid hoje é um cenário novo, aliado às novas tecnologias que estão surgindo, que é o caso dos celulares hoje, que todo mundo vê as coisas nos celulares, e o comportamento dos indivíduos à época, ou seja, as necessidades e desejos à época daqueles consumidores. Então, como eu citei exemplo para vocês do McDonald's, né? O comportamento dos indivíduos mudou. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para atender essas necessidades e desejos. Tá? Uma das principais qualidades de um profissional de marketing, inclusive, é a sensível percepção do que existe à sua volta. Eu não falo hoje na questão de Covid, pessoal, mas o marketing ele tinha uma forma clássica de trabalhar nos últimos tempos, antes do Covid, que era se apossar ou de temas que estavam em relevância, ou seja, tema da campanha da fraternidade, ou situações que acontecem em determinado momento, que é, por exemplo, as queimadas na Amazônia. Tá? Quando o mundo inteiro começa a falar das queimadas da Amazônia, é interessante você ser politicamente correto, tá? Ecologicamente correto. Então, ele se aposta dessas situações, tá? Nessas duas situações que eu falei para vocês. Então, eu tenho que pensar o marketing antes do Covid. O Covid foi uma reviravolta muito grande, mas eu pensando antes do Covid, tá? Como é que ele fazia? Como é que as situações se encontravam? Por exemplo, saía lá, tema da campanha da fraternidade, acessibilidade, num determinado ano. Todos os bancos foram lá e se adaptaram à acessibilidade. Outro ano foi a questão da ecologia, né? Estava tendo muito desmatamento, não se falava em outra coisa, de aquecimento global, tal. Então, o marketing trabalhou de que forma? Vamos criar produtos, né, com gás CFC lá, sem gás CFC e tal, não sei o quê, para que não agrida a camada de ozônio. Então, vocês veem que ele se aposta não só na questão de publicidade, mas na questão de fazer novos produtos,
na questão de divulgação. Hoje está se mudando completamente essa questão de divulgação, né? Antigamente era usado TV, rádio, carro de som, tal, esse tipo de coisa. Hoje é feito por influenciadores, feito por Instagram, por Facebook, né? Por plataformas de mídias sociais aí. Tá? Então, são situações que fizeram com que ele mudasse. Tá? Então, eu preciso começar a entender, a partir daqui, eu vou começar a entender o que acontece. Então, o grande cara de marketing, eu já falei isso para vocês também, ele capta lá qual é a necessidade e desejo do seu consumidor. Tá? Se você atendê-las de forma... beleza, eu vou atender essas necessidades e desejos. Tá? Já é uma grande coisa. Só que quando você faz um algo mais, quando você faz um algo diferenciado em cima daquilo, como foi o achatamento dos produtos lá que eu sempre falei para vocês, sempre citei como exemplo, tá? O achatamento dos produtos é uma coisa nova, tá? Em que todo mundo passou a fazer aquilo. Isso é uma grande ideia, achatar os produtos. Então, várias fábricas de diferentes tipos de produtos passaram a achatar os produtos. Coca-Cola, indústria de refrigerante, indústria de cosméticos, né, que foram os desodorantes, que foram achatados, papel higiênico, que foi achatado. Então, se passou a fazer isso como um diferencial competitivo. Tá? Então, ó, as metodologias e estratégias, portanto, são revisadas e atualizadas frequentemente, inclusive para evitar a estagnação. Então, por exemplo, pessoal, se eu não tiver todo ano uma coisa nova, tá? A gente vê, por exemplo, a própria Coca-Cola, todo ano ela tem um tema novo de publicidade, propaganda, tá? Para não cair na estagnação. Você não é uma coisa, né? Ela se adapta todo ano ao que está acontecendo no mercado, tá? Então, isso evita a estagnação. Então, elas são revisadas, né, frequentemente, todo ano, há uma certa coisa. Se não aparece um Covid da vida, todo ano você tem que buscar alguma coisa nova, tá? Então, ó, fator esse que, embora tradições e datas comemorativas sejam sempre trabalhadas, né, em campanhas, acaba sendo desestimulante para o consumo no longo prazo. Tá? Então, eu não posso trabalhar só com datas comemorativas. Né? Eu tenho que trabalhar temas, tá, para essas campanhas. Então, o marketing trabalhava dessa forma. Nem por isso é uma teoria nova. Nem por isso eu vou ter autores escrevendo livros, sim, livros específicos sobre aquela determinada forma de se fazer o marketing. Mas isso não é um marketing novo. Tá? São situações em que foram criadas formas novas de se satisfazer simplesmente essas necessidades e desejos. Mas não são coisas, não são estruturas novas que o marketing se apropriou. Tá? Simplesmente temas. Então, aí que surgem novos temas de marketing e tal, mas a palavra marketing, ela sempre representou a mesma coisa. Tá? Então, ó, o ser humano anseia por novidades. E um dos desafios do marketing é antecipar mudanças, tá? Surpreender as pessoas e ser capaz de entregar soluções inovadoras, que nem eu falei para vocês. As empresas passou o primeiro, segundo mês de Covid, você pode ter certeza que os grandes caras de marketing que estão nas empresas estavam já pensando como que eles iam sair dela, tá? Então, essa tendência ficou muito clara nas últimas décadas, né? Quando o mundo testemunhou uma verdadeira reviravolta na comunicação, ampliada pelos dispositivos eletrônicos aí. Hoje as empresas fazem investimento em televisão, fazem, só que se busca também
fazer esses investimentos em situações como mídias sociais, tá? Então, como veremos em vários detalhes no próximo tópico, o rádio, jornais e até TV estão sendo superados pela internet. Não sei se vocês viram, mas semana passada fechou o Jornal Regional de Dracena. A última edição saiu semana passada. Tá? Por quê? Porque está tudo online hoje. Você tem, dentro de Dracena, aí, pelo menos, que eu lembre aqui, se não me engano, 2 ou 3 que fazem essas notícias correrem. A própria plataforma do jornal, não regional, mas o outro lá que tinha, passou a ser online, tá? Com entrevistas online, onde o cara vai lá, treta com outras pessoas, tal, tá? Dentro dessa história do Covid, os caras fizeram online, entradas online e tal. Então, mudou-se a forma, está se mudando a forma de se fazer, tá? A internet, aliás, o rádio mudou um pouco, a TV mudou um pouco, os investimentos nessas mídias estão sendo reduzidos, tá? Para que se faça também investimentos nessa área de internet. Então, essa nova plataforma de interação e consumo não parou de crescer desde o seu surgimento e hoje triunfa com os celulares e smartphones, tá? Então, hoje há um investimento muito grande nessas mídias. Não sei se vocês viram esses dias, né? Não é uma colocação política, não me interessa aqui fazer colocação política de se o Bolsonaro está certo, se não está, se o Dória está certo, se não está, mas na semana passada foi divulgado de que o governo federal estava investindo 1 milhão e pouco para fazer propaganda, para influenciadores fazerem propaganda do kit Covid, que não é a vacinação. Tá? E o Congresso está em cima disso, de que não poderia se fazer isso por uma coisa que não é comprovada cientificamente e tal. Então, vocês percebam que 1 milhão e tanto investido em mídia digital, em influenciadores, para se falar bem de uma determinada coisa, né? O próprio presidente Bolsonaro ganhou uma campanha praticamente sem TV, só com o uso da internet. Não interessa se o cara utilizou de meios escuros aí para viralizar notícias do outro lado, né? Tal. O interessante é que foi feita uma campanha presidencial toda em cima da internet, tá? E essa própria e o próprio governo federal hoje fazendo investimentos altos em mídias digitais, tá? Então, excluindo praticamente a TV, excluindo praticamente jornais que são contra o presidente e tal. Então, ele resolveu investir em internet, tá? E a gente, à medida que isso acontece, a gente vê, né? A gente vê as notícias, né? A gente não fica sem ver. Não é porque eu não vejo mais TV que eu fico sem saber das notícias. Eu vou ali no meu smartphone, olho toda a parte do UOL, né, o que está acontecendo ali, vejo o que mais me interessa, leio, tal, todos os dias. Isso virou uma rotina. Mas eu não vejo TV. Dificilmente eu vejo um Jornal Nacional. Acredito que vocês mais ainda, né, por ser já uma geração mais nova, mais dependente de smartphone e tal, veem menos ainda, tá? Então vamos lá, vamos a essa evolução do marketing, então vamos ver como se dá, é interessante a gente saber, até para a gente poder utilizar ele de forma correta, tá? Então, o Kotler é um dos principais nomes do marketing moderno, né? E uma das autoridades responsáveis por torná-lo uma área de estudo acadêmico. Então, tornou-se muito conhecido devido aos famosos 4 P's do marketing, né? Um conceito bastante enxuto sobre o tema, mas que já não é capaz de atender às exigências do mercado de uma maneira tão precisa.
eu meio que discordo, e aí eu entro naquela questão com vocês de que os 4Ps estão aí. Até hoje, você se utiliza do produto, tal, apenas utilizando um P a mais, que é o P de pessoas, tal, né? Fora disso, pessoal, são circunstâncias que são ramificações desses 4Ps. Por exemplo, se eu vou fazer um produto mais ecologicamente correto, tá? Porque existe um P que fala exclusivamente sobre essa questão da ecologia, tá? Então, à medida que eu faço qualquer coisa tecnológica, há lá o marketing das plantas, um P do marketing que fala sobre isso. Mas o produto ecológico é um produto. Ele não deixa de ser um produto, né? Você vai. A gente está falando muito dessa questão de distribuição. Abri essa aula hoje falando com o Osmar aí sobre a distribuição do Mercado Livre hoje, tal, que ele está mudando radicalmente a forma de distribuir e tal, não sei o quê. É a praça. Continua sendo a praça. Tá? Então, eu não acho que ele esteja tão desatualizado. Eu só acrescentaria aquilo que eu falo sempre para vocês. Hoje, os 4Ps eles não vivem sem o quinto, que é o de pessoas. Tá? Mas ele não está desatualizado. Ele simplesmente ele está sendo modificado, né? A estrutura dos 4Ps aí, mas os 4Ps permanecem. Tá? Então, em um dos seus mais recentes trabalhos, a obra Marketing 4.0, Kotler já revela na capa a principal mudança percebida nas empresas hoje. Tá? Moving from traditional to digital, do tradicional ao digital. Tá? Mas, para entender o que, de fato, esse conceito significa, precisamos rever todas as etapas que antecedem esse momento. Tudo bem, tá? Do tradicional ao digital. Mas o digital, tá? Ele não é uma forma de se fazer a publicidade, então ele está dentro do P de promoção, tá? Essa história do delivery, tá? Se entrega do delivery através da circunstância digital. Não é a praça junto com a promoção atuando? Então, eu fico meio assim quando fala que é uma forma nova. Não é uma forma nova, tá, né? É lógico que há uma modificação muito grande da forma de se fazer, por isso que se chamou isso de 4.0, mas não é uma transformação dos 4Ps, tá? Aí eu sou obrigado a discordar até do Kotler, aí, né? Porque não há uma transformação dos 4Ps, tá? Então, vamos lá. Vamos nessa questão do marketing 1.0. É o primeiro marketing que apareceu lá, tá? Que ele era focado no produto. Já citei esse exemplo para vocês, do Henry Ford, né? Que ele falava que qualquer cliente poderia ter um carro da cor que quisesse da Ford, desde que fosse preto, tá? Então, é claro que essa rigidez não funciona nos dias de hoje, lógico, né? Mas nos primórdios da indústria, o principal objetivo do mercado se limitava a oferecer produtos para quem quisesse comprá-los. Ou seja, produção altíssima não tinha tanto concorrente, produção altíssima e tudo que se produzia se vendia. Tá? Então, não interessava se faltava produto. Eu vou produzir, e tudo aquilo que eu produzir eu vou vender. Tá? Então, esse foi o marketing 1.0. Então, a concorrência não era tão intensa como é atualmente. E os consumidores não contavam com muitas opções, nem mesmo eram ouvidos, como o caso do Henry Ford aí, né? Naquela época, como a oferta era muito maior do que a demanda, ou seja, tinha muito mais pedidos do que produtos para serem fabricados, né? O poder de barganha do consumidor era muito baixo, tá? O foco, portanto, era produzir produtos básicos, padronizados e por preço acessível, pensados para atingir grandes massas. Tá? Então, por isso que a gente tem
produtos lá de trás que perduraram durante muito tempo, que era leite moça, maisena, bombril, tá? Isso era da época de se fazia produtos que não tinha concorrência, eram únicos, tá? Então, aquilo bastava. Simplesmente fazer produto, fazer. A gente tem até um vídeo do Chaplin, né? Ele está numa fábrica e aquilo se torna tão mecânico, né? Por quê? Porque aquilo saía da fábrica, vendia, aquilo saía da fábrica, vendia. Então, era muito mecanizada, tá? Não precisava ouvir o consumidor. Você fazia e você vendia, tá? Já no marketing 2.0, pessoal, há uma entrada aí de bastante concorrência, tá? Então, era necessário, como você tem concorrente, era necessário que você ouvisse o seu consumidor, né? Para atender ele. Então, ó, no 2.0, pode ser resumido pelo famoso dito popular que defende que o cliente tem sempre razão, tá? Nos anos 1990, o aumento expressivo da concorrência deu poder aos consumidores que, a partir daí, se tornavam muito mais seletivos, tá? Então, o carro preto de Henry Ford lá, né? Agora também precisava ser vermelho, prata, branco, azul, por exemplo, além de atender exigências de conforto, de mobilidade, de segurança, né? De preço também, né? Não bastava simplesmente disponibilizar produtos, era necessário agradar o cliente. E pela primeira vez podia comparar marcas, preços e demais fatores que julgasse importantes. Tá? Então, nesse 2.0, é característico pelo aparecimento da concorrência, né? Ela que faz com que tudo isso aconteça. Então, vocês veem que são circunstâncias que fazem com que esse marketing seja mudado, a forma dele de se vender, seja mudado a forma de se fazer o produto, seja mudada a forma de se entregar esse produto, tá? Então, no 1.0, era focado no próprio produto. Ela faz, né? Produz, tal. Aqui, já é focado no cliente, tá? No 2.0, ele já tem foco no cliente, que é no P de pessoas. Tá? Então, outro ponto interessante do marketing 2.0 é a segmentação. Uma vez que os produtos muito básicos não eram atrativos, e as famosas versões, modelos e opcionais, né, passaram a ser desenvolvidos para atender diferentes nichos e segmentos específicos. Aquilo que eu comentava com vocês. Dentro do marketing, você vai buscar um grupo de pessoas, isso é segmentação, você vai buscar um grupo de pessoas interessadas em determinado produto ou serviço. Tá? Então, aqui, pessoal, a maioria das empresas parou no tempo aqui. No simples fato de que vão produzir um produto segmentado para um nicho de mercado. Olha como estamos atrasados. Tá? Então, a maioria das empresas está hoje trabalhando no sistema marketing 2.0. Simples fato de produzir um produto com um segmento de mercado, um grupo de pessoas que consomem aquele determinado produto. E aí, simplesmente o fato de você fazer versões, por exemplo, Homo Progress, tá? Antigamente era só Homo. Hoje é Homo Progress, hoje é Homo Comfort, hoje é Homo não sei das quantas, né? Então, isso é daquela época, do 2.0. Isso faz muito tempo, tá? E o 3.0? Tá, o 3.0 ele passa a ser focado, tá, em valores. Esse indivíduo, ele passa a ter ouvidos e passa a ser tratado individualmente, tá? Você passa a ter que fazer produtos para atender essas necessidades e desejos individualmente,
Tá? Então, ó, Kotler define 3 pilares para a teoria 3.0. A colaboração, tá? Então, o consumidor ele passa a participar mais, então há uma colaboração do consumidor, tá? A cultura e a espiritualidade, tá? Então, nesse momento, o marketing passa a ser focado nos valores do indivíduo, tá? Isso que eu falo que é individualização. Por que cultura? Porque ele traz uma cultura de infância. Por que espiritualidade? Porque ele tem conceitos religiosos que ele traz com ele. Junto com isso, você tem conceitos de compra de produtos. Tá? Por exemplo, uma pessoa que é religiosa não vai comprar um vestidinho curto, tal, né, aparecendo, calcinha, tal, não sei o quê. Não cabe isso. Tá? Então, isso é tratado dessa forma, ó, a colaboração, ou seja, passa a se ouvir mais o cliente, tá? Passa a se tratar a cultura desse cliente, ou seja, pegar nichos de mercado onde você tem culturas diferentes, tá? Espiritualidades diferentes, ok? Isso forma grupos de interesse do consumidor, ok? Que você passa a atendê-los, tá? É lógico que eu estou citando um exemplo aqui bem banalizado, que é para vocês terem uma noção bem esdrúxula, né, daquilo que eu quero passar, mas para vocês entenderem como que ele se transforma, como é que o marketing passa a atuar aqui, tá? Então, lá no início era o foco baseado em produtos, né? Depois ele passa a ser baseado na concorrência, onde ele faz produtos destinados a atender determinados grupos, e aqui esses grupos, no 3.0, esses grupos ganham vida, tá? Ganham ouvidos, ok? Então, ó, na virada do século, né, a internet chega a um imenso número de pessoas que passam a se informar diariamente, tornando-se cada vez mais atentas e curiosas sobre causas mundiais. Ó, são valores que você traz de lá de trás, tá? Então, sobre causas mundiais, impactos, tá? Sobre impactos dos produtos que consomem, tá? Então, tornou-se necessário, portanto, criar uma relação mais próxima ao público, um relacionamento além da compra e venda, tá? Os consumidores começaram a se envolver com marcas e seus valores, ferramentas poderosas, tá? Como as redes sociais, passam a ser usadas para isso. Então, à medida que as redes sociais difundiam notícias tão rapidamente, o marketing viu que ele poderia também se utilizar daquilo para difundir as coisas rapidamente. Então, ele se aposta aqui no marketing 3.0, ele se aposta dessas circunstâncias tecnológicas aqui para poder atender essas necessidades e desejos. Tá? Então, o marketing 3.0 também promove outra mudança importante dentro das empresas, pois passa a fazer parte do planejamento estratégico. Tá? O cara de marketing hoje ele trabalha diretamente com todos os fatores da empresa. Ele trabalha junto com a parte de produção do produto, ele ajuda na composição do preço desse produto, ajuda na questão da distribuição desse produto. E, lógico, o que é mais usual é que ele também trabalha especificamente na publicidade, né? Então, o marketing, então, extrapola a produção de mercadorias, ó, e a comunicação, né, para influenciar diretamente a gestão dos negócios. Ok? Aqui no 3.0. Tá? Então, aqui está se trabalhando o que a gente está fazendo do 3.0 e já passando por um 4.0, tentando ampliar isso para a faculdade, né, no nosso projeto de marketing, a gente passa a trabalhar do 3.0 para o 4.0.
Tá? E de que forma que é feito isso? Vamos ver os valores, tá? Vamos aplicar essas plataformas digitais, tá? Para poder satisfazer essas necessidades e desejos. Isso parece ser básico, pessoal. Isso parece ser muito básico, mas à medida que, por exemplo, a própria faculdade está utilizando-se de panfletagem para fazer a divulgação do vestibular, tá? Tem retorno? Tem. Só que qual é a necessidade e desejo do fator pessoas da faculdade Tupi Paulista hoje, da faculdade Regis Tupi, tá? É que você veja essa propaganda no celular, que você converse com aquele determinado aluno, aquele potencial aluno, tá? Não adianta hoje, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, até para a gente poder fazer o nosso projeto de marketing, tá? Não adianta hoje você simplesmente querer vender, tá, o curso da Regis de Tupi. Hoje ele muda. Se você não tiver uma comunicação o ano inteiro com esse cliente, com esse potencial cliente, no sentido de que você disponibiliza ferramentas para que ele tire dúvidas, que você tenha um espaço de, por exemplo, de você colocar textos referentes à faculdade ou à sua própria profissão, que você vai alimentando isso com fatores que ele vai se interessando, você não vai conseguir chegar lá no final do ano e pegar ele. Você corre um sério risco dele ir para Damantina, dele ir para Dracena, dele ir para outro lugar. Tá? É aí que a gente entra nessa questão. Você vai tentar fazer uma coisa mais moderna, tá? Para o nosso projeto de marketing. Não é só estou pensando aqui em onde que eu vou colocar a propaganda, não é isso. Hoje em dia, a necessidade e desejo do meu consumidor Regis Tupi não é isso, tá? Eu não sei se vocês lembram da palestra lá que o cara deu semana passada, que ele falou sobre isso. Ele falou, hoje o cliente ele tem que ser ouvido, ele tem que dar opinião, ele tem que criticar a empresa, tá? Só assim você vai poder conhecer quais são as suas necessidades e desejos. Então, você tem que ter um canal aberto de críticas, de coisas onde aquele eventual cara que está vindo para a faculdade, ele tem que ter esse canal, tá? De comunicação. Inclusive, eu estava até pensando, pessoal, em conversar com o Emerson para a gente assumir isso realmente, assumir essa questão agora com a saída da Lu, que era uma pessoa que fazia isso para a faculdade, para a gente assumir de fato a publicidade, para assumir de fato o marketing da faculdade, e ele dá essa oportunidade para a gente poder fazer e fazer acontecer, fazer isso andar. Tá? E aí eu acho que vai ser interessante para vocês pegarem a prática disso. E, em contrapartida, é lógico, a faculdade ela vai se beneficiar disso, mas ela vai estar dando uma oportunidade de vocês trabalharem isso e medirem isso lá na frente para ver se deu certo. Tá? Rogério, Oi, pode falar, Osmar. eu até estava conversando com meu nobre colega Vinícius Berto nesse final de semana, e a gente também chegou à conclusão que a pesquisa ela não pode, ela tem que ser feita fora de casa, mas também dentro de casa, né? Sim. Eu acho que a gente precisa entender quantas pessoas nos últimos anos desistiu do curso, qual é esse percentual em relação a outros cursos. Eu tenho esses dados. Talvez você trazer uma atratividade do curso, né? Mas assim, a gente para falar agora vai demorar muito. Outra hora a gente fala sobre isso. Talvez a lição de casa precisa ser feita também, né? Sim, é o que eu estou dizendo. Se você não tiver hoje um canal de comunicação
tanto para o interno quanto para o externo, não adianta. Todas as vezes que nós fizemos a pesquisa de mercado dentro da faculdade, que era a Sescupi, no caso, né? Dentro da faculdade de Sescupi, era no sentido de ouvir vocês mesmo como alunos, vocês já responderam isso para a gente, sempre pelo 4º ano, então vocês já responderam pesquisa em 2, 3 anos aí, né, que aconteceu esse projeto e tal. Então a gente sempre ouviu, e isso foi um dos fatores em que o pessoal que veio aí da avaliação do MEC, né, do Ministério da Educação lá, que vieram avaliar a faculdade, e que a administração tirou nota 4, tá? De que a gente tinha esse estudo e a gente procurava atender essas necessidades e desejos dos consumidores. Só que, por exemplo, esse ano, as coisas mudaram, tá? Não basta só isso hoje. Você precisa criar canais inclusive, de repensar a forma de estudo, tá? Já precisa se pensar numa eventual entrada no ensino à distância. Se essa é a tendência realmente, se já começa a aparecer que esses alunos eles têm interesse em cursar o ensino à distância mais do que o presencial, eu tenho 2 caminhos a seguir aí. Ou eu mostro para ele que, de alguma forma, que o presencial é muito mais interessante, e aí eu tenho que criar caminhos para isso, por exemplo, fazer com que os alunos falem sobre isso, de que o presencial, eu estive no presencial e eu estive no ensino à distância. Não tem comparação. Entendeu? Não somos nós falando, não somos nós professores. Isso não vai levar a vender nada. Agora, por exemplo, os alunos falando sobre isso, e é real. A gente está vivendo essa situação hoje, e vocês estão vendo isso, né? De que a presencial, apesar do conteúdo ser um pouco menor, tá? Ele é muito melhor do que a EAD. Né? Então, eu preciso ter essa visão de que eu preciso criar condições para que para que seja mostrado para essas pessoas uma forma nova, mas que a tradicional é melhor, ou, né, se a vontade realmente é essa, de que mostrar através de um estudo para a faculdade que é necessário ela caminhar com a parte estrutural de EAD. Tá? Então, olha aí que responsabilidade que a gente tem. A gente está no meio de uma situação aí que a gente precisa responder esse problema. A gente precisa colocar isso na pesquisa, tá? E responder isso para a faculdade. Ok? Então, vamos dar continuidade aí, só até o marketing 4.0 aqui, só para a gente entender quais são essas 4 mudanças essenciais, né? Então, aí, ó, hoje, o grande desafio das empresas é migrar da abordagem tradicional para a digital, tá? Isso quer dizer que a faculdade tenha que mudar para EAD? Não. Quer dizer que o McDonald's teve que mudar para uma plataforma de entrega digital? Tá? Eu tive que mudar a minha entrega de produtos? Não. Eu simplesmente coloquei o meio digital ao meu favor. O McDonald's fez isso. Colocou o meio digital a favor dele. Tá? Então, como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Eu utilizei as tecnologias digitais não para alterar, por exemplo, a forma de se fazer o produto McDonald's, tá? Mas para atender as necessidades e desejos. Então, eu preciso saber quais são as necessidades e desejos desse consumidor, já pensando nisso da faculdade, Regis. Tá? Já pensando nisso, que eu tenho que resolver essa equação. Ou ela vai para EAD, em definitivo, já passa uma programação
a médio e longo prazo para ir para EAD, tá? Isso não é lógico, não vai, o ano que vem não vai se transformar em EAD, tal, mas eu preciso entender essas plataformas, tá? Eu preciso entender não se o aluno é lógico que ele vai falar, eu prefiro estudar em casa, lá pelo computador, tal, não sei o quê. Só que a gente precisa entender outras coisas também, não é só isso, tá? Então, eu preciso, depois, na formulação da pesquisa, a gente vai debater tudo isso, tá? Então, ó, o que muda, né, é que o consumidor moderno é chamado de omnichannel, ou seja, é individualizado aquilo que eu vou fazer com ele, eu vou disponibilizar canais individualizados para ele, tá? Ou seja, ele utiliza diversos canais diferentes para relacionar ou consumir e alterna entre eles várias vezes ao longo do dia, de maneira ágil e espontânea, tá? Então, eu não posso me ater simplesmente, por exemplo, à panfletagem. Por quê? Porque o meu consumidor em potencial, ele está rodando no Instagram, ele está rodando no Facebook, ele está rodando no WhatsApp, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui, ó, de que hoje ele circula por vários, ele tem a possibilidade de circular ali através do seu telefone celular por diversas plataformas no mesmo dia, na mesma hora. Quando eu abro o meu celular, eu vou olhar primeiro o WhatsApp, depois eu vou olhar a notícia que saiu no UOL e vou conversar com o pessoal, tá? Então, olha lá, todo mundo está fazendo isso hoje, né? Então, para acompanhar essa tendência, as empresas precisaram desenvolver plataformas e mecanismos que permitam estar em vários lugares, canais ao mesmo tempo, né? E hoje o que se fala, né, de o principal aí é, sem dúvida nenhuma, a questão do smartphone. Tá? Todas as plataformas de mídia hoje que são mais usuais, que são mais vistas, tal, está ligada à plataforma digital. Tá? Então, nós precisamos mostrar que nós precisamos mudar a forma de se fazer a divulgação da Regis, tá? Mas isso precisa de dados. Eu não posso simplesmente chegar e falar pro Emerson, por exemplo, muda tudo. Não é assim. Não é assim que se faz marketing, tá? Não é assim que eu chego numa empresa e falo assim, vocês precisam investir tantos mil reais em televisão, porque eu acho que isso vai trazer benefício. Não é assim que se faz. Tá? Você precisa provar por A mais B que a TV vai ser importante para aquela empresa e aí você vai vender para ela o seu peixe. Tá? É assim que funciona. É assim que, por exemplo, eu falo que contra fatos não há argumentos, né? Quando o seu consumidor te responde a pesquisa, é ele que está falando, não é você ali na frente da gerência de marketing, da gerência de determinados produtos, e você chega lá e fala, está tudo errado o que você está fazendo. Não é assim que funciona. Tá? Se eu chegasse hoje com o Hermes e falar, muda tudo, vai, em vez do impresso, nós vamos fazer tudo digital. Ele vai virar as costas para mim, vai continuar fazendo o panfleto e não vai colocar essas plataformas para funcionar. Tá? Então, é necessário, pessoal, quando você vai vender o peixe, quando você vai vender alguma coisa, você vai fazer assessoria de marketing, tá? Principalmente quando você vai fazer assessoria de marketing, você precisa vender o seu peixe. Você está falando que determinado departamento está errado e você precisa modificar, aquele departamento precisa modificar algumas coisas para melhorar a sua performance. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Por isso que eu falo, pessoal, a pesquisa de marketing, elas têm que ser
muito bem trabalhada. Por quê? Porque ela vai te dar respostas, né? Lembra quando a gente fez a lá da Nike e tal? Ela vai te dar respostas, e agora trabalhando com um produto real, com um serviço real, ela vai te dar respostas para você poder trabalhar a questão do marketing dentro da faculdade. Tá? Então, ela tem que ser muito bem pensada. Ela não pode ser daquela forma, vamos fazer a pesquisa. Então, tá bom, põe aí sexo, põe aí idade, põe não sei o quê. Mas o que isso representa? O que isso vai te responder? Vai ser benéfico para quê? Né? Eu estou falando com relação a sexo e idade, que normalmente tem, mas tem algumas perguntas que você faz, por exemplo, com relação à mercadoria, com relação ao próprio serviço que é prestado, e você tem que ir a fundo, saber por que você está perguntando aquilo lá, saber que benefício aquela pergunta vai trazer para você dentro daquela pesquisa. Tá? Então, eu preciso pensar nela à frente. Ok? Então, isso significa que as organizações, né, continuarão realizando marketing com TV e mídia impressa, continuarão, né? Entretanto, o marketing digital ganhará cada vez mais espaço com as mídias digitais e as tecnologias móveis. Então, não basta, para eu conseguir vender o peixe para a faculdade, não basta eu apresentar que eu tenho que partir para o móvel. Tá? Eu preciso já trazer custos disso tudo, eu preciso trazer já como que vai ser essa tecnologia, como que vai ser a migração dessa tecnologia, quem vai abastecer esse móvel, tá? Tem tudo isso, eu não posso simplesmente. Hoje você tem 2 funcionárias dentro da faculdade. Vocês acham que ela vai ter tempo para ficar o tempo todo no móvel, respondendo eventuais alunos? Não vai. Tá? Então, eu preciso criar condições para isso. Ok? Então, esse novo modelo surge para atender um público cada vez mais distraído, com pouco tempo disponível e influenciado por diversos estímulos diferentes. É esse ambiente hiperconectado que exige tamanhas mudanças estruturais das empresas e é um dos principais pontos de impacto do marketing nos últimos anos. Tá? Então, o marketing 4.0 é a transformação digital. Tá? Então, 85%, como eu disse lá no início, das empresas estão trabalhando plataformas digitais. Trabalhar a plataforma digital não é aquela que a gente tem visto da própria faculdade, onde você coloca lá uma informação a respeito do histórico, onde vocês tiveram dificuldade para pegar o histórico da faculdade. Foi ou não foi? Vocês não estavam pegando, não estavam atrás do histórico da faculdade? Não teve gente que veio me perguntar, através de dois lá, como é que era o histórico da faculdade, como que ela tinha surgido, quem que tinha surgido, quem que tinha fundado e tal, né? Nós não podemos deixar essas informações de fora. Tá? À medida que vocês foram procurar e não tem lá, algum aluno também pode ter ido vasculhar lá e não ter isso. Né? E cadê o nosso posicionamento de mercado? Cadê o nosso... Onde está o nosso diferencial? Hoje tem que ser medido 3 na faculdade, na rede. Se o preço ainda é competitivo, se a distância ainda é competitiva, tá? E se esses alunos estão satisfeitos com aquilo que tem lá. Se eles não estão entrando lá e não estão tendo déficit de informações. Tá? Então, eu preciso trabalhar essas 3 questões. Então, já estou dando dicas aí para depois a gente poder trabalhar essa questão da pesquisa. Tá? Deixa eu ver que horas são aqui. 10 horas já. Deixa eu ver quanto não, a gente termina na próxima aula falando sobre isso. Ainda tem bastante coisa para falar, e aí a gente entra na próxima aula na situação a gente entra na próxima aula na situação da pesquisa em si.
eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Agora que eu estou baixando aqui, que eu estou vendo. Os alunos estão incomodados com o ensino à distância e até mesmo as barreiras de aprendizado. Vinícius, é o seguinte, estão incomodados, mas é o que tem para hoje, não tem como você fugir disso, né? Estão incomodados, estão, mas não existe outra forma hoje de se fazer. O que a gente tem que pensar não é no hoje, o hoje já aconteceu, o hoje já não fechou turma de primeiro ano, tá? Então não é no hoje. O marketing ele não pensa no hoje, ele não é imediatista. Ele pensa a médio e longo prazo, tá? Ele se aposta de coisas atuais, como a questão do Covid, mas para criar condições futuras de pesquisa, tá? Para criar condições futuras de produtos novos, de serviços novos, tá? Então não é o trabalhar hoje. Eu sei, todo mundo sabe que os alunos estão incomodados com essa questão do EAD, né? A gente sabe disso, tanto é que a gente tentou o mais rápido possível voltar ao presencial. Só que a gente não conseguiu, tá? Não conseguiu por quê? Porque entrou um decreto estadual que proibia. Aí você não tem o que fazer, tá? Não tem como satisfazer as necessidades e desejos do meu cliente hoje do EAD. O que eu posso fazer? Eu posso tornar o EAD melhor, mas não sair fora do EAD, né? Então, precisa se pensar nisso, beleza? Deixa eu fazer a chamada, galera. Depois, quem tiver alguma colocação, quiser debater a respeito disso, eu estou nos canais aí da vida. Eu estou vendo aqui, Vinícius, eles querem adaptações na faculdade, mais socialização e profissionalização do aprendizado, né? Eu não vou fazer adaptação hoje no sistema EAD da faculdade, porque a gente tem que pensar, que eu falei, tem que pensar lá na frente, né? Tem que pensar que amanhã ele vai acabar, vai voltar ao presencial, e aí eu preciso entender. E outra coisa, Vinícius, marketing, vou voltar a falar com vocês. Marketing não se faz com achismo, marketing não se faz com opiniões pessoais. Isso quem vai me dar é a base, é a pesquisa. Tá? Os alunos querem, eles querem não, você não tem uma pesquisa em mão que fala isso, né? Então eu tenho que fazer essa pesquisa, ok? Então, isso tem que ser respondido. Se você colocar essa pergunta para eles, para os futuros alunos, e eles te responderem isso, aí é aceitável. Agora, por exemplo, o que você está dando aqui é uma opinião pessoal. No marketing, se você fizer isso, você está fazendo aquilo que a gente fala, que você pode estar 50% certo e 50% errado. Né? Basta ver uma pesquisa de mercado que a gente fez de uma prefeitura que os caras achavam, porque achavam que a saúde aqui estava ruim no município, tal, não sei o quê, e na verdade era limpeza pública. Né? Então é muito mais fácil você fazer alguma coisa em cima de limpeza pública do que de saúde, né? Saúde é contratação, vai dinheiro, tal, não sei o que, saúde. Limpeza pública é só você chamar a atenção do varredor de rua, né? Beleza? Então a gente precisa pensar nisso. Não são opiniões pessoais, ok? Então vamos lá. Adriana. Presente. E Ana. Vai, Ana. Ok, Ana. Anne. Ok. Arielle. Beleza. Daniel. Presente. Ok. Douglas. Presente. Carolina. Crase. Ok. Guilherme. Beleza. Karina Barroso. Aí.
Karina Ferreira. Kátia. Presente. Lívia. Presente. Opa, peraí. Deu duplo aqui. Levanta a mão aí. Luiz, aí. E Mar. Presente. E Udelaine. Aí. Raiz. E Senevaldo. Presente, professor. Aí. Vinícius Berto. E Vinícius Javier. Presente. E William. Ó, o William, não tá? Beleza. Então, quem quiser debater aí, quem quiser pode ir, né? Bom final de semana para vocês. Já está lá, Gélis. Está com presença. Beleza? Então, Vinícius, agora que já está feito chamada, o pessoal pode sair hoje, né? Quem tiver interesse aí, debater sobre essa questão. Viu, Vinícius? Boa noite, Camila, boa noite para todo mundo aí. Eu preciso, tudo que eu vou afirmar dentro do marketing, tá? Eu preciso estar munido de uma pesquisa de mercado, tá? Eu preciso pensar nisso sempre, ok? Devemos nos pautar de pesquisa e escutar do público que foi responder. Sim. Então, quando você fala assim, ó, é mais simples para você falar sobre isso, porque você é um eventual cliente da faculdade, tá? Mas a opinião é sua, é de um. Você tem que buscar de vários, tá? Porque senão a gente fica naquela de que pode estar 50% certo e 50% errado. Beleza? É só para você, só para deixar claro aí, de que dentro do marketing você não pode falar nenhuma afirmação que ela não venha de uma pesquisa concreta, tá? Ela tem que estar vindo essa informação, ela tem que estar vindo de um estudo. Só assim você vai conseguir me convencer que eu tenho que fazer essa mudança. Beleza? Deu para entender aí como é que é o negócio? Vai agregar no meu desenvolvimento. É isso aí, cara. Tá? A gente tem o hábito, normalmente, de falar sobre isso, né, Vinícius? De que chegar e falar assim, olha, eu acho isso, a faculdade está precisando disso, tal. Só para você ter uma ideia, em todos os anos que nós fizemos, todos os anos apareceu uma coisa diferente. Já apareceu da adaptação do bebedouro, já apareceu da cantina, já apareceu da biblioteca. Então, cada ano foi aparecendo coisas diferentes em que os alunos queriam, entendeu? Então, isso é bastante modificado ao longo dos anos aí. Tá? Lógico que hoje a plataforma EAD é um problema, né? Ela tem que ser adaptada e tal, mas compensa você, por exemplo, readaptar ela se logo nós estamos voltando ao presencial, né? Eu já preciso pensar no presencial com um diferencial. Aí seria legal. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ótimo. Então, por hoje, era isso. Se você tiver alguma colocação depois, só me perguntar lá que a gente discute sobre o tema. Ok? Abraço, cara. Bom final de semana aí para vocês. Amanhã a gente não tem aula, né? Então, bom final de semana para vocês aí.